Eu trabalho em um posto de gasolina na zona rural da Pensilvânia. É um trabalho chato, mas é muito fácil e me pagam bem. Algumas semanas atrás, um cara novo começou. O nome dele é Jeremy. Jeremy é estranho. Ele tem cerca de 25 ou 26 anos e quase não fala, mas tem a risada mais assustadora que eu já ouvi. Meu chefe e eu percebemos isso, mas nunca foi um problema, então não há muito que possamos fazer a respeito. Os clientes nunca reclamaram dele e ele sempre fez seu trabalho muito bem. Pelo menos até algumas semanas atrás. Foi quando as coisas começaram a desaparecer. O roubo por funcionários pode ser um problema em qualquer empresa que venda bens de consumo. E só há uma pessoa trabalhando por vez nesse posto de gasolina. É um lugar bem pequeno. Há cerca de 2 semanas, meu chefe começou a perceber que estávamos com falta de óleo para motor. No início, eram apenas alguns recipientes de cada vez. Depois, prateleiras e caixas inteiras da sala dos fundos. Em breve, remessas inteiras desapareceriam um dia depois de recebê-las, e sempre seria logo após os turnos de Jeremy. Meu chefe verificou as fitas das câmeras de segurança de todas as noites em que trabalhou, mas nunca conseguiu pegá-lo em flagrante. Jeremy trancaria o estabelecimento e o óleo do motor acabaria no dia seguinte. Meu chefe geralmente leva as fitas para casa para tentar pegar Jeremy roubando, mas a filha dele jogou softball ontem à noite, então ele me pediu para assistir a fita para ele. Ele se ofereceu para me pagar horas extras por debaixo dos panos, então obviamente eu aceitei a oferta. Acho que vou apenas assistir as fitas, pegá-lo em flagrante e pronto. Tem 3 câmeras, então ele me deu 3 fitas diferentes para verificar. Achei que seria uma noite longa, mas eu tô tentando economizar para as férias, então precisava muito do dinheiro. Levei as fitas para casa, coloquei-as em um videocassete antigo e fiquei assistindo. Há 2 dias, a última vez que ele trabalhou, Jeremy começou às 16 horas. Tudo parecia bastante normal no início. Ele contou a gaveta, substituiu a garota que trabalhava antes dele e esperou por um cliente. A primeira pessoa a entrar foi a Sra. Templeton. A hora do vídeo era 4h03. Uma frequentadora regular. Ela pegou seus cigarros e o jornal e pagou com 20. Nada de incomum aí. O próximo cliente foi um cara local chamado Ron. Ele dirige uma motocicleta, geralmente chega a cada poucos dias. Ele encheu o tanque, pegou um saco de carne seca, pagou com um cartão de crédito e saiu. O próximo foi um cara com chapéu de cowboy. Eu nunca o tinha visto antes, mas temos muitos estranhos de passagem, como em qualquer outro posto de gasolina. Ele conseguiu $40 em óleo diesel, pagou com uma nota de $100 e seguiu seu caminho. Eu me sentei e suspirei. A única coisa mais chata do que fazer esse trabalho é ver outra pessoa fazendo isso. A oferta do meu chefe foi suficiente para me manter assistindo, então eu deixei a fita ligada. Tudo parecia bastante normal. Eu tive até a sensação de que se Jeremy estava mesmo roubando óleo de motor, ele já sabia que suspeitávamos dele. Eu não esperava que ele fosse burro o suficiente para nos deixar capturá-lo diante das câmeras. As coisas continuaram chatas e rotineiras até cerca das 5 horas. Às 17h03, a Sra. Templeton voltou. Eu pensei que ela devia ter esquecido alguma coisa, mas não. Ela comprou o mesmo maço de cigarros de antes e o mesmo jornal, e pagou com mais 20. Isso é estranho. Mas ela é um pouco esquecida. Achei que Jeremy deveria ter contado a ela que ela já havia fumado, mas não é contra as regras vender a mesma coisa para alguém 2 vezes. Foi quando Ron entrou novamente. Ele comprou outro tanque de gasolina para sua motocicleta novamente. Mais tarde eu verifiquei a câmera externa, porque pensei que, sei lá, talvez ele tivesse outro carro para abastecer, e o mesmo pacote de carne seca. Ele pagou com cartão de crédito novamente. Não é grande coisa. Imaginei que fosse apenas uma estranha coincidência. A Sra. Templeton é esquecida, e Ron provavelmente possui mais de uma Harley. Foi então que o cara com chapéu de cowboy voltou. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não compre o diesel. Não compre o diesel. Eu me peguei sussurrando para mim mesmo na sala de estar vazia. Mas ele comprou. Ele conseguiu $40 em óleo diesel e pagou com outra nota de $100. Cada movimento que ele fez foi idêntico ao da primeira visita. Até a maneira como ele coçou o nariz antes de sair.
Ou esse cara é rico, tem muitos caminhões e acabou de se mudar para a cidade, ou algo realmente bizarro estava acontecendo. Continuei observando. Todos os clientes da hora seguinte foram os mesmos de antes. Cada um. Fiquei seriamente assustado, e então, às 18h03, a senhora Templeton voltou. Ela comprou os cigarros e o jornal novamente e pagou com 20. Assisti apenas mais meia hora antes de começar a avançar rapidamente pelo resto. Foi tudo igual. Cada cliente chegaria exatamente no mesmo horário, com exatamente 1 hora de intervalo. Agora eu sei o que você deve estar pensando. Aquele filho da puta sorrateiro do Jeremy deve ter mexido nas fitas. Ele alterou as filmagens colocando repetidamente sua primeira hora de trabalho. Mas não foi esse o caso. Há janelas ao redor da área da caixa registradora que a câmera cobre, e observei a luz do sol desaparecer com o passar do tempo. A rotina de Jeremy não mudou. Ele varreu, esfregou, reabasteceu e fez todas as suas tarefas exatamente como você esperaria. Mas os mesmos clientes continuaram chegando. Eu estava em pânico nesse momento. Algo estava seriamente errado com o que eu estava vendo e eu não tinha explicação nenhuma para isso. Avancei para o momento em que ele trancou a porta e saiu para o carro. Ele não tinha roubado nada, mas eu continuei observando só para ter certeza. Avancei uma última vez, para cerca de meia-noite. Exatamente às 00:03, do nada, o rosto de Jeremy aparece na câmera. Eu não quero dizer que ele tenha ido até a câmera e ficado lá encarando. Quero dizer que, num segundo a loja estava vazia, e no segundo seguinte, seu rosto era tudo que eu conseguia ver. Ele não estava olhando para a câmera. Ele estava olhando para mim e eu tinha certeza disso. Eu gritei e procurei o controle remoto. No momento em que o peguei, Jeremy não estava mais lá. Num quadro ele estava e no seguinte não estava. Minhas mãos tremiam loucamente, mas coloquei outra fita. A outra câmera interna mostra a parte de trás, perto da caixa registradora, e eu poderia ver como ele se levantou para colocar o rosto assim na câmera. Avancei para 00:03, mas não vi nada. Eu poderia vê-lo em pé em uma cadeira ou algo assim nessa fita, mas ele não estava lá. Eu não o vi entrar na loja depois que ele saiu. É como se ele não estivesse realmente lá. Ele não sabe o código de segurança e nenhum alarme foi acionado naquela noite depois que ele trancou. O que eu vi foi que, às 00:03, o óleo do motor desapareceu da prateleira, igual ao rosto de Jeremy. Num segundo ele estava lá e no outro não. Desliguei a fita e fui para a cama, mas não consegui dormir. O meu corpo está exausto agora, mas a minha mente está acelerada. Aquela fita foi, sem dúvida, a coisa mais assustadora, horrenda e perturbadora que eu já vi na minha vida. Eu vou ter que ir pro trabalho daqui a algumas horas. Meu chefe me pediu para trazer as fitas de volta e contar o que eu descobri. Mas, sério, o que porra eu vou dizer? Jeremy trabalha no turno da noite hoje, logo depois de mim, e o plano é que meu chefe chegue um pouco antes de eu sair e o confronte comigo, já que deveria ser eu quem o pegou roubando. Mas eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Suponho que terei que mostrar as fitas ao meu chefe, mas sinceramente, eu não quero ter que reassisti-las com ele. Eu nunca mais quero ver algo assim. Eu não consigo tirar da cabeça a imagem de Jeremy apenas sorrindo diretamente para a câmera. Aquilo, sem dúvida, foi a expressão mais horrível e assustadora que eu já vi no rosto de outro ser humano. De qualquer modo, eu vou tentar novamente dormir um pouco de última hora antes de ter que lidar com isso. Vou contar para vocês o que aconteceu. Atualização 2h49. Atualizando do meu telefone. Meu chefe acabou de assistir a última fita. Eu disse a ele o que esperar, mas você realmente não pode preparar alguém para algo assim. Ele tá morrendo de medo. E eu também. E Jeremy deve chegar às 4. Temos um pouco mais de 1 hora para nos recompormos. Mas nenhum de nós sabe o que dizer a ele. Ele é apenas um cara fudido que gosta de roubar óleo de motor e assustar as pessoas? Ou ele é outra coisa? Eu não sei se isso é loucura, mas alguém acha que ele poderia ter alguma coisa a ver com esse loop temporal? Meu chefe disse que nunca notou nada parecido nas outras fitas, mas a maneira como ele apareceu nessa me fez pensar que ele realmente sabia que eu estaria assistindo. É como se ele quisesse que eu visse o que ele poderia fazer. Como se ele estivesse, sei lá, se exibindo ou algo assim. A maneira como ele sorriu para a câmera era como uma criança mostrando um castelo de areia que acabara de construir
Eu não sei. Provavelmente eu tô ficando maluco, sei lá. Vou conversar mais um pouco com meu chefe. Temos que nos acalmar e descobrir como lidar com isso. Vou atualizar novamente essa noite, mas eu tenho um péssimo pressentimento sobre como isso vai acontecer. Atualização 4:33. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone dele foi desconectado. Estamos chamando a polícia. Atualização 5:33. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone dele foi desconectado. Estamos chamando a polícia. Atualização 6:33. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone dele foi desconectado. Estamos chamando a polícia. Atualização 7:33. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone dele foi desconectado. Estamos chamando a polícia. Atualização 8:33. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone dele foi desconectado. Estamos chamando a polícia. Puta merda! Puta merda! Eu acabei de chegar em casa e vi minhas atualizações anteriores. As coisas fazem menos sentido agora do que nunca. Aqui tá o que eu posso te falar. Eu fui trabalhar, Jeremy não apareceu. Meu chefe e eu decidimos chamar a polícia, como você bem sabe. Porém, quando eu peguei o telefone para ligar, o sol apagou. Eu não tô brincando, foi exatamente o que eu pensei que aconteceu. Aparentemente eu apaguei por exatamente 5 horas, porque quando olhei para o relógio, eram 9:33. Acho que fiquei preso no ciclo temporal de Jeremy, e então saí dele no exato momento que eu desmaiei, se é que isso faz alguma merda de sentido. Mas foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Meu chefe estava bem do meu lado quando eu desmaiei, pronto para corroborar minha história com a polícia. Quando acordei, o telefone estava na minha mão, mas estava completamente mudo. Meu chefe ainda estava ali, mas ele não se movia. Ele estava de pé, mas congelado. Olhei novamente para o relógio e ele não estava se movendo. O ponteiro dos segundos estava preso no 12. Eram exatamente 9:33. O relógio da caixa registradora, tela do computador, também não se movia. Meu telefone estava congelado. Tinha até um cliente no caixa esperando meu chefe para comprar os cigarros para ele. Aposto que esse seria o 5º pacote do dia. Eu dei fora dali. Não tranquei, não apaguei as luzes e... Desculpa, pessoal, não peguei as fitas de segurança para colocar na internet. Acredite, essa foi a última coisa que passou pela minha cabeça. O posto de gasolina fica em uma rodovia importante e havia carros estacionados ao longo dela. Só que eles não estavam estacionados, eles estavam congelados. As pessoas lá dentro estavam sentadas imóveis como estátuas de cera. Entrei no meu carro e rezei para que ele pegasse. Felizmente, sim. Na metade do caminho para casa, o tempo recomeçou. A estática do rádio se transformou em música, como deveria ser, e pelo que eu pude perceber ao ouvir o apresentador falar entre as músicas, ninguém percebeu o tempo congelado. Ou o que quer que fosse. Eu era o único. Bem, tenho certeza que Jeremy também percebeu. Ainda não tenho ideia de onde ele tá ou o que ele tá fazendo. Tô me escondendo no meu quarto e chamo a polícia novamente pela manhã. Não sei se já consegui falar com eles antes ou não, se eles me levaram a sério. Eu tô com medo pela minha vida agora. Atualizarei amanhã, se puder. Atualização final. 10:33. Finalmente adormeci por volta das 4 da manhã. Não tenho ideia de como fiz isso, acho que a exaustão finalmente tomou conta de mim. Essa manhã acordei com meu telefone tocando. Era meu chefe. Ele estava me ligando desde as 6. Ele acordou quando o tempo voltou ontem à noite e imediatamente chamou a polícia. Eles vieram ver o que havia de errado e ele contou tudo. A polícia por aqui é toda gente pequena. Eles estavam mais preocupados com a falta de óleo do motor do que com qualquer outra coisa. Mas enfim, no final eles decidiram procurar Jeremy. Mantemos todos os formulários de inscrição de nossos funcionários em arquivo, e como Jeremy começou a trabalhar aqui, foi bem fácil encontrá-lo. Eles verificaram o endereço e foram até a casa dele. Você não vai acreditar no que eles encontraram. O endereço que Jeremy listou em sua inscrição era um terreno baldio, ou, pelo menos, agora é. Ali havia uma casa, mas ela pegou fogo em 1993. Por ser uma cidade pequena, quase todo mundo se lembra daquele incêndio. Uma família de 4 pessoas morava lá há muito tempo. Há rumores de que eles tiveram um filho distante de quem nunca conversaram, mas não posso dizer com certeza se isso é verdade. O que eu posso dizer é que, após uma investigação, o
O incêndio foi considerado incêndio criminoso. A casa inteira foi encharcada de óleo e incendiada com um coquetel Molotov. A família inteira estava dormindo quando isso aconteceu. Infelizmente, nenhum deles sobreviveu. Eles nunca pegaram o cara que fez isso. Há rumores de que quando tentaram entrar em contato com o filho afastado, ninguém conseguiu encontrá-lo. De qualquer forma, meu chefe me ligou e me contou isso, e eu surtei. Então ele me pediu para ir ao posto de gasolina. "O que você é? Louco?" Eu disse, mas ele me garantiu que os policiais estavam lá com ele. Então ele lançou a bomba. O FBI também estava na cidade, e iriam falar comigo de uma forma ou de outra. Então, era melhor eu ir. Eram cerca de 7h15 e eu queria muito voltar para minha cama, mas achei que não conseguiria dormir muito de qualquer maneira, então acabou que eu fui mesmo. 4 homens de terno me cumprimentaram e me disseram para ficar sentado. Revisamos tudo 2 ou 3 vezes até que eles anotassem todos os detalhes. Contei a eles sobre Jeremy, a fita de segurança, ontem à noite no trabalho, tudo. Depois me fizeram assinar um monte de papéis dizendo que eu não deveria contar para ninguém o que aconteceu. Então, eu não posso contar muito mais. Posso estar infringindo a lei apenas postando isso. Então, agora eu tô em casa. Não tenho certeza do que fazer comigo mesmo. As palavras daquele agente quando lhe contei a história vão me assombrar pelo resto da minha vida. De qualquer forma, eu tenho que ir. Tenho algumas tarefas para fazer hoje e depois eu preciso ir trabalhar para pegar algumas fitas. Meu chefe e eu achamos que esse novo cara, o Jeremy, ele é um idiota completo. Tá roubando óleo de motor e eu tenho que assistir as imagens de segurança para ver se consigo pegá-lo fazendo isso. Eu tenho coisas melhores para fazer, mas o meu chefe tá me pagando horas extras por debaixo dos panos. Eu tô tentando economizar para as férias para poder realmente usar o dinheiro. Deve ser bem simples. O óleo sempre desaparece logo após seus turnos. Acho que vou apenas assistir as fitas, pegá-lo em flagrante e pronto.